Boa noite, caros alunos. Espero que tenham aproveitado o intervalo. O meu nome é professor Lilo Iou, de Cury de Lacerda. Eu vou estar acompanhando vocês nas próximas aulas na disciplina de Introdução à Informática aqui no curso de Técnico de Finanças. Você já deve conhecer a minha assistente, a professora Sara aí. Olá, gente. Estou de volta aqui, né? Vocês puderam ver a nossa participação na outra aula. Estarei aqui fazendo assistência na disciplina de Introdução à Informática. As dúvidas são aquelas. Mandem pra gente que a gente, na medida do possível, tenta responder. É uma professora multidisciplinar, né, professora? E essa disciplina, Introdução à Informática, acho que a grande sacada é a gente entender a importância que é a tecnologia. A gente fala informática, mas adoro falar a palavra tecnologia, né? A importância que a tecnologia se faz presente nos dias de hoje. Então, a gente até fica difícil imaginar a gente sem os recursos que nós temos hoje, seja internet, seja os smartphones, seja as televisões inteligentes. Quer dizer, tem muita coisa que a gente vai ver e que realmente é importante para a gente. Não só no nosso dia a dia, mas também para você que está pretendendo fazer esse curso de técnico de finanças. Imagine você exercer uma profissão hoje sem estar antenado, vamos usar a palavra antenado na tecnologia, né? Então vamos lá conhecer um pouquinho de mim, só me apresentar, né? O meu nome é um pouquinho complicado, vamos aqui. Lilo Iou, de Cury de Lacerda, mas todos me chamam de professor Lilo. Pode me chamar de professor Lilo, bem mais fácil, né? Eu sou formado em Ciências da Computação. Uma das áreas, uma das graduações que nós temos no curso de computação, você tem Sistema de Informação, Sistema para Internet, Redes de Computadores, Banco de Dados. E tem Ciência da Computação, onde me formei. Sou formado na Federal de São Carlos, já estou há 20 anos formado, em 1994, quer dizer, há 20 anos atrás eu me formei. Tenho mestrado também na área de Ciência da Computação pela Federal de Santa Catarina. E estou aqui trabalhando na área um pouco mais de 20 anos, antes mesmo da faculdade já estava trabalhando na área. Atualmente, além de professor, trabalhar com vocês aqui, eu também sou funcionário do Ministério Público. E lá eu trabalho diretamente com a área de tecnologia, com eles lá. A professora Sara acho que não precisa, eles já devem ter se apresentado. Vamos à nossa aula, gente. A primeira parte que a gente vai criar uma agenda para a gente conduzir a nossa aula com a melhor maneira possível. Então a primeira parte a gente vai estar falando sobre a história da computação, como foi que o computador evoluiu até o que nós temos hoje, como é que ele vai evoluir. A grande sacada é qual é o próximo, né? Depois que a gente entender como é que a gente chegou onde estamos, vamos ver como é a base da informática, o que é a informação, como a gente define a informação, que tudo que está aqui, gente, nesse computador, o que a gente conversa, o que a gente trabalha, o que a gente se comunica, é baseado nessa unidade, nessa informação. A gente transforma a informação, né, ao longo da tecnologia aí. Tem umas questões muito interessantes, as medidas da informática. O que é gigabyte mesmo? O que é megabyte? Vamos aprender hoje. O que é isso? Às vezes são palavras que a gente vê todo dia. Eu vou comprar um computador de 8 gigabytes. O que são 8 gigabytes? Tem um computador lá baratinho vendendo a 4 gigabytes. O que seriam 4 gigabytes, né? E o último, a gente vai falar um pouquinho das atualidades, o que nós temos de tecnologia hoje, o que está acontecendo na tecnologia hoje. Muita coisa interessante, muitas transformações. Para quem não sabe, hoje foi o lançamento de uma atualização do Windows, o Windows 8.1 está sendo atualizado aí, é a maior plataforma de computação do mundo, tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas que utilizam Windows, imagina, um produto que é utilizado por 1/5 da população praticamente, um pouco mais de 1/5 da população. Então a gente tem que estar antenado nessas coisas, o que está acontecendo. Mas professor ainda utiliza o Windows XP, está na hora de se atualizar, hein? Está na hora de você pegar o caderninho, tentar estudar mais para sempre se atualizar, porque o mercado pede, né? O mercado exige que você esteja, né, sempre atualizado, seja qual for a profissão que você venha exercer. Técnico em finança, odontologia, medicina, contabilidade, qualquer coisa. Tecnologia é essencial. E para isso, gente, vamos traçar um perfil de você, né? Você aluno, vamos ver em qual desses você se encaixa, né? A gente tem 1.200 alunos agora, professor, né? nessa aula aqui,
provavelmente, né, se todos estiverem assistindo, chegando nos polos com 1.200 alunos. Então, são 1.200 alunos e cada um de vocês com um perfil diferente. Quer dizer, muita gente. A gente tem, a vantagem do EAD é essa abrangência de pessoas que a gente pode, esse público, né, que a gente pode alcançar. O primeiro perfil, vamos lá, é que, bem, eu não sei informática, não preciso saber, né? E nem quero saber. O que eu faço hoje, não preciso de tecnologia. Vamos lá. Outro perfil, eu não sei informática, né? Mas adoraria conhecer mais, eu quero conhecer mais. É por isso que eu estou aqui, né, no IFRO, para conhecer não só questões técnicas da finança, mas também questões ligadas à informática. Todos os cursos, gente, de graduação hoje tem informática na sua grade, para vocês terem uma ideia. Eu já sei o suficiente de informática, eu tenho e-mail, tenho Facebook, tenho tudo, e não preciso aprender mais nada. O que eu sei hoje é o suficiente. Bem, vamos ver se é o suficiente mesmo, né? E aquele último perfil, nós temos 4 perfis aqui, o que sabe o suficiente de informática, mas ainda assim eu gostaria de aprender mais. Pessoal, desses nossos 1.200 alunos atuais, eu adoraria que vocês se encaixassem nesse 4º perfil. Eu sei, mas eu gostaria de aprender mais. Mesmo aquele que fala, eu não sei, mas quero aprender, também é importante para a gente. Porque, gente, não existe hoje a profissão sem usar, é muito difícil, sem usar recursos da informática. Até aquela pessoa que trabalha na obra, aquela pessoa que cozinha, em um determinado momento vai pegar a informação na internet, vai precisar usar o computador, vai precisar usar um telefone, vai precisar se comunicar, vai precisar interagir. E isso é importante, né? A gente precisa saber disso. E na primeira parte, na nossa agenda, vamos falar da história da computação. Uma história longa, gente. A gente imagina o que seria a computação, o que seria a informática, e a capacidade de a gente criar máquinas que nos ajudam a resolver problemas. Então, desde o início, né, da civilização, a gente começou a escrever, fazer contas, a gente começou a criar mecanismos que ajudavam a gente a executar nossas tarefas mais facilmente. E vamos lá, uma delas, né? Eu citei algumas principais. O primeiro, o ábaco, né? Olha aqui o ábaco, se vocês estão vendo aqui, você já deve ter visto isso aqui, né? Foi inventado pelos babilônios há 3.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo. E para que servia essa maquininha? É uma máquina criada pelo homem. Ele ajudava a contar, né? Então eles utilizavam muito para contar os rebanhos de carneiros, de ovelhas. Eu tenho 1, 2, 3, opa, contou 10, aí vai uma bolinha para o lado. 1, 2, 3, contou mais 10, outra bolinha. 1, 2, 3. Então é um mecanismo bem interessante. E muita gente utiliza hoje. Tem gente que consegue realizar cálculos complexos, até raiz quadrada usando o ábaco, né? Bem interessante essa ferramenta. Mais de 3.000 anos para cá, 3.000 anos não, né? 3.000 mais de 2.000, de 5.000 anos para cá, muitas outras máquinas foram inventadas, gente. Essa régua de cálculo, né? Ela era realmente uma régua que me permitia fazer cálculos, né, um pouquinho mais complexos. A gente usava as medidas e a partir dessas medidas nos dava uma resposta sobre o que a gente desejava, né? Uma máquina verdadeiramente, a máquina de calcular de Blaise Pascal. Blaise Pascal é um dos ícones da história da informática, o Pascal, né? Blaise Pascal. Isso aí, gente, em 1642, olha. Em 1642 nós já tínhamos uma máquina para ajudar a gente a calcular. Tudo é ajudar a calcular. Depois, uma máquina diferencial de Charles Babbage, de 1822. Outro detalhe dessa máquina diferencial. Estava a teoria, estava o projeto tudo pronto, mas os recursos tecnológicos da época, isso foi lá na Inglaterra, eles não conseguiram terminar essa máquina, né? Eles tinham um projeto, sabiam como montar, mas a tecnologia na época não era o suficiente para montar. Mas é a base de quase toda máquina quase todo computador hoje, gente. Né? A máquina analítica, primeiro ele começou com a máquina diferencial
ele aperfeiçoou a diferencial para fazer analítica, né? 13 anos depois, 1835. E essas máquinas realmente tinham os projetos, sabia como proceder para chegar, para ter o resultado, só que na época a tecnologia não era o suficiente para eles montar aquela máquina. É a mesma coisa, a gente pode fazer uma comparação com Einstein, né? Einstein elaborou a teoria da relatividade no início do século passado, né? 1900 e pouco aí. E só agora, 100 anos depois, 120 anos depois, que a gente começou a provar aquelas teorias eram verdadeiras. É mais ou menos o que aconteceu aí com Charles Babbage. Ele tinha um projeto, ele sabia como criar aquela máquina, só que a tecnologia não era o suficiente para ele finalizar o projeto, né? Mas eles ficaram na história só pela tentativa, né? Em 1847, chegou um rapaz chamado George Bullen, que ele montou o sistema binário. Por que o sistema binário? A nossa comunicação, gente, é bem complexa. O computador, a gente precisa deixar de ser complexo no computador. Então ele define a informação de uma maneira mais simples, através de um código binário, quer dizer, um código que só tem dois estados, ou está ligado ou está desligado, ou é 1 ou é 0. Então toda a gente fala em código binário, sistema binário, na verdade a gente está falando em zeros e uns, quer dizer, desligados e ligados. Ele é que permitiu, por exemplo, transformar uma máquina dessa, que é uma máquina eletrônica, no início era uma máquina mecânica, em uma máquina capaz de calcular informações, de processar informações. E essas informações a gente consegue manipular realmente por causa desse sistema binário. É mais fácil a gente trabalhar com sistemas binários do que, por exemplo, um sistema decimal que a gente utiliza no dia a dia. Cartões perfurados foi uma grande avanço na época, 1880. Como é que eu vou passar informações para a minha máquina, né? Hoje a gente tem um teclado, hoje eu tenho um pen drive, uma caneta, essa canetazinha eu consigo passar informação ali na lousa. Tenho várias maneiras de eu passar informação. Na época nós não tínhamos teclado, na época nós não tínhamos esses mecanismos, esses dispositivos de entrada. Nós vamos saber o que é dispositivo de entrada, a gente vai discutir bastante na próxima aula. Mas nós tínhamos um teclado na época. O que eles montaram, eles criaram um cartãozinho que você furava, que representava justamente aqueles códigos binários 0 e 1, 0 e 1, ou comandos específicos, e a máquina conseguia, ele detectava onde estava o furo e ele conseguia receber essas informações. Isso aí era o famoso cartão perfurado. E até hoje, não sei se você já ouviu falar o termo da palavra olerite, professora. Sabe o que é o olerite? É o contra-cheque, não é? Tem gente que chama de olerite, né? Mas eu costumo chamar de contra-cheque. Porque logo no início o governo americano começava a processar a folha de pagamento dos seus funcionários através do sistema feito pelo olerite. Então, olha, nosso olerite chegou. É uma história bem interessante. Aí começaram os outros divisores de água aqui, gente. 1930, computador de válvulas. A gente começou a definir, né, não dispositivo mecânico. Né? Mecânico é aquele que baseado em engrenagens e assim por diante. A gente começou a definir dispositivos elétricos. Em 1930, qual era um dispositivo elétrico que nós tínhamos? A lâmpada, né? Uma lâmpada era um dispositivo elétrico. Uma lâmpada ele ligava e desligava. Ligava e desligava. Nossa, é bem parecido com o sistema binário de Boole, né? O 0 que era desligado e o 1 que era ligado. Então, essa lâmpada, ela poderia muito bem modelar aquele sistema de Boole, aquele sistema binário, e depois passar para toda a informática, para toda a teoria da informação subsequente. Só que, em vez de dar o nome de lâmpadas, né, o conceito era o mesmo, gente. Era uma lâmpada, mas com um formato um pouquinho diferente. O objetivo da válvula não era iluminar, e sim guardar um estado, guardar um tipo de informação. Né? Então, as válvulas eram muito parecidas com as lâmpadas. Né? Tinham outro nome, mas eram muito parecidas. Aqui, no caso, só dar uma figura aqui, olha aqui o cartão perfurado, né? Perceba que ele tem vários furinhos aqui, que identifica algum tipo de informação, tem furos de controle e as informações são passadas ou não. E aqui era uma máquina enorme, se vocês derem uma olhada,
Era uma máquina enorme que permitia entrar com essas informações em formato binário. A máquina lia esses buraquinhos, lia esses cartões perfurados e conseguia processar, por exemplo, a folha de pagamento do governo do Estado americano ou o censo do governo do Estado americano, né? Vamos lá. E uma das máquinas utilizadas para calcular para trabalhar com essas informações, com esses dados, a primeira grande máquina, a gente dá o nome de ENIAC, né? Está em todo o livro de história, é o primeiro computador mesmo, é um supercomputador, mas não pela capacidade de processamento, pelo tamanho, né? O ENIAC foi criado, né, por John Williams e por John Presper, né, em 1946, logo após a guerra, né? Durante a guerra foi necessário, houve um grande avanço nessa tecnológica, em todos os aspectos a guerra trouxe avanços tecnológicos. E o ENIAC nada mais é do que o acrônimo de Electronic Numerical Integrator Analyzer, né? Computer, computador analítico integrado, numérico e eletrônico. Foi a primeira máquina que a gente merece ser chamada de computador efetivamente, né? E foi criado para ajudar a construir a bomba atômica. Na época pesava 30 toneladas, o que, professor? Um computador que pesava 30 toneladas e ocupava 2 andares de um prédio. Por que o computador era tão grande, gente? Porque as lâmpadas na época eram grandes. E se eu precisava definir muitas informações, eu precisava de várias lâmpadas. E ela ocupava um prédio inteiro. E lâmpada, não sei se vocês sabem, geram calor. Esses prédios tinham que ser muito gelados. Por isso tem aquele esquema de o CPD bem gelado realmente, é porque lá você tem componentes eletrônicos que não podem esquentar muito. Olha aqui um exemplo, um ENIAC, né? Olha aqui. O tanto de fio, o tanto de lâmpada que estavam ligadas, como é que era o conector entre eles. Vamos dar uma olhada aqui. As pessoas que operavam esse computador, né? Você ligava, fazia a programação basicamente no ligar e desligar. Olha aqui. Isso aqui era apenas toda essa parte aqui que você dá uma olhada. Tudo isso aqui, gente, era o nosso supercomputador. Supercomputador não de processamento, tá? É o supercomputador de tamanho. Além do mais, a gente precisava evoluir. Aquelas lâmpadas começaram a diminuir de tamanho, né? Aquela lâmpada, desculpa, a gente não vai falar mais de lâmpada, a gente vai falar de válvula. As válvulas que eram grandes, né? Uma coisa bem robusta, uma lâmpada, mini lâmpada, começaram a diminuir de tamanho até criar um mecanismo bem mais simples, né? E que não esquentava tanto quanto uma válvula. Foi aí que criaram o transistor. É o substituto da válvula. Em 1954, nós tínhamos a válvula, e a partir de 1954, né? Então, de 1954 para lá, transistor. E para cá, a nossa válvula. Então, nós temos outro divisor aí da computação. Nós tínhamos a lâmpada que foi transformada num objeto bem menor. E o primeiro computador com transistor foi um fabricado no MIT em 1956. Logo depois, quer dizer, há uma necessidade de descobrir alguma coisa, logo depois já colocava em produção. E até hoje a gente faz isso. A gente descobre uma maneira de mostrar informação, uma tela nova. O mercado exige aquela inovação e já coloca no mercado muito rapidamente. Tá? O primeiro circuito integrado. O que é o circuito integrado? É uma placa onde várias dessas lâmpadas estão ligadas e nos ajudam a processar essa informação. Né? O primeiro circuito integrado foi criado em 1958. Olha o mouse. A gente pensa o mouse, aquele negocinho no computador que a gente fica passando e a setinha fica passando na tela. Até um tempo atrás, o pessoal não sabia nem a utilização. O Steve Jobs, professor, quem é Steve Jobs, né? É o fundador da Apple, que criou o iPhone, que criou o MacBook Air, o iPod, que criou o iPad.
Ele viu, na hora que ele viu o mouse, é que ele viu a genialidade. Até então, quando estava ainda em desenvolvimento do mouse, ninguém sabia para que serviria aquele mouse. Foi o Steve Jobs que olhou, não, esse mouse é uma parte integrante da minha interface gráfica. Foi uma grande sacada dele. Então o mouse foi criado por Douglas Engelbart, né, na Universidade de Stanford em 1963. E por último, a tríade, né? Mouse mais teclado mais janelas em 1968, né? Então essas são uma história bem resumida do que aconteceu até nós termos computadores como esses que estão aqui na nossa mesa. Só para exemplo, né? Olha aqui um transistor, como é que era um transistor? Eram pequenos objetos, era alguma coisa, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui é um transistor, são vários tipos de transistor que vocês estão vendo aqui, né? Era uma coisinha bem pequenininha, mais ou menos desse tamanho, em comparação com as válvulas que eram bem maiores. E não esquecendo, né, como surgiu a internet. A internet é a base de tudo hoje, né? É onde está toda a informação, onde as coisas acontecem. A internet hoje é o que integra, o que desintegra também todo mundo. A rede de computadores, gente, a história é bem legal, né? A internet começou a ser montada através da ARPANET, em 1969. O que é a ARPANET? A ARPANET era uma rede americana de defesa cujo objetivo era descentralizar os computadores e as informações caso houvesse uma guerra atômica, né, que ela estava em plena Guerra Fria na época. Se houvesse a explosão de um centro de informação, um outro centro de informação nos Estados Unidos tomaria conta. Então eles começaram a dividir os computadores ao longo do território americano. Só que esses computadores precisavam estar interligados. Esses computadores, essa interligação desses computadores entre universidades, entre o Exército, entre a Marinha, entre o Ministério da Defesa deles lá, essa rede, essa comunicação, eles deram o nome de ARPANET. A ARPANET, né, é Advanced Research Project Agency Network, que é a rede dos Estados Unidos, cujo objetivo era puramente fins militares. Foi criado pela Departamento de Defesa dos Estados Unidos, especificamente para a Guerra Fria, como tinha falado, mas a grande sacada dele é que foi uma rede percussora da internet. Se eu comecei a interligar esses computadores, eu já tenho como interligar os computadores. Começaram com essas primeiras agências, centros militares, mas daqui a pouco começaram a interligar as universidades. Depois de começaram a interligar as universidades, começaram a interligar empresas. Então as redes começaram, e hoje até o nosso celular está interligado, né? A gente pega um celular tão simples desse aqui, até o celular hoje está interligado à internet, né? A gente está interligado ainda sem fio, não precisa nem estar plugado. Então, a mãe da internet, né, é a famosa ARPANET. Olha aqui. Bem, falando da história do computador, além da rede, né, então a gente viu a evolução dos componentes do computador, depois a gente viu que surgiu uma rede, né, que interliga esses computadores. Agora a gente vai começar a ver como é que a gente diminuiu o computador de tamanho até chegar onde nós estamos hoje, né? E a primeira grande marco nesse caso foi essa placa-mãe da Intel. Professor, o que seria uma placa-mãe? Placa-mãe é como se fosse o esqueleto, o cérebro, o coração do computador. Tá? Aqui é um componente onde na verdade é uma placa onde todos os componentes ficam interligados nela, né? Então, para tudo funcionar tem que estar devidamente conectado lá na placa-mãe. Perfeito, professor. A gente vai falar bastante de placa-mãe também na próxima aula, quando for falar de hardware e software, né? Mas a primeira placa-mãe que se tem notícias é a placa-mãe da Intel, criada em 1971. Em 1971 não existia computadores pessoais, não existia, né? Ele era um circuito integrado com apenas 8 kilobytes de memória, não era mega nem giga, era 8 kilobytes. A gente vai saber o quão pequeno é isso. Ele tinha uma unidade de processamento, ele tinha uma memória,
de leitura, ele tinha uma memória RAM, ele tinha uma controladora de entrada e saída, como eu entrava informações no computador e como tirava informações desse computador, dessa placa-mãe, desculpa. Só que essa placa-mãe, gente, ela não era utilizada em um computador. A primeira placa-mãe capaz de processar, que tinha esses componentes integrados e capaz de processar informações, sabe para que ela era utilizada? Era utilizada para criar, né, aqui está a nossa placa-mãe, né, a interface, nós tínhamos a memória, nós tínhamos aqui os processadores, né, o processador está aqui no meio, a claridade dá para ver muito bem, os controladores, né. Essa placa-mãe, o MS4, era utilizado numa máquina calcular. Então essa placa-mãe, na verdade, não era para ser utilizado no computador, era nada mais do que uma calculadora. Então tinha a interface de entrada, esse tecladozinho que tinha os números, né, onde você digitava, tinha a interface de saída, não era uma tela, não existia a tela LCD, existia apenas um rolozinho de papel onde era impresso o que você mandava calcular, e a placa estava aqui embaixo, olha gente, a placa-mãe dessa Intel, isso aí em 1971. Antes disso a Intel fazia outras placas, né? Mas não com esse objetivo calcular. As placas que a Intel fazia era para controlar semáforos, né? Lá aqui onde passam os carros nas estradas, amarelo, verde, vermelho, aqueles semáforos eram controlados pelos chips da Intel. A Intel foi criada para criar esses chipzinhos, né? Bem simples, e essa foi o primeiro circuito integrado criado pela Intel, que seria a base do computador. Logo depois, se vocês quiserem saber a história do MCS4, tem aqui um site da internet bem legalzinho, essa história de como foi a equipe designada para a Intel. Bem bonita essa história, vale a pena vocês darem uma assistida lá no YouTube. Na história da computação, gente, tem um outro elemento muito importante nessa história, que é o Altera 8800. Eu escolhi, gente, basicamente os principais marcos da computação para vocês perceberem até onde a gente chegou, como é que a gente chegou aqui, né? O Altera 8800 foi considerado o primeiro computador pessoal do mundo. O que significa computador pessoal? Gente, para você ter acesso ao computador, você tinha que trabalhar numa grande empresa, você tinha que trabalhar no governo, era uma coisa assim, difícil acesso. Imagine você ter a possibilidade de pegar aquele computador que custava milhões, que ocupava andares de uma empresa e levar para casa. Esse foi o marco, né? Esse computador nasceu em 1975 e ele foi considerado o primeiro computador pessoal. E a grande sacada dele, porque o Bill Gates e Paul Allen, quem são esses dois caras, Bill Gates e Paul Allen? Donos da Microsoft. Bill Gates, o homem mais rico do mundo, tem 72 bilhões de dólares hoje. Ele descobriu que aquela máquina era o futuro, o computador pessoal era o futuro. E olha o nosso primeiro computador pessoal, gente. Olha, vamos dar uma olhada aqui. Professor, cadê o monitor? Cadê o tecladozinho? Cadê o mouse? Cadê a impressora? Não tinha nada disso. O computador não tinha mouse, não tinha teclado, não tinha monitor, não tinha impressora, mas era um marco na história, porque era um computador que você podia levar para casa. E como é que você mexia nele? Não sei se vocês estão percebendo, aqui, esses liga e desliga, que nem um interruptor, na verdade é um interruptor, como você liga e desliga uma lâmpada, você ligava e desligava os componentes eletrônicos lá dentro e mandava informações através desses conectores. Gente, apesar de a gente achar que isso aqui é uma coisa inútil, né, useless, que a gente chama, como é que eu vou ter um negócio desse em casa? Para que serve se eu não consigo nem ver? Mas na época não avança, na época foi uma revolução esse Altera. Tá? Essa aqui foi a revista, para quem assistiu o famoso Piratas do Silício, né? Essa foi a revista que serviu de inspiração para o Bill Gates montar
um programinha para esse computador. E, na verdade, o Bill Gates, junto com o Paul Allen, montaram uma linguagem de programação, quer dizer, como eu programo as ações no computador para esse kit de computador, não é nem computador, vamos chamar de kit de computador. E essa capacidade deles de criar o programa para ele e transformaram ele em bilionários que são hoje, né? Então, recomendo vocês também darem uma olhada na internet, um documentário, não é filme, O Triunfo dos Nerds, né? Esse Triunfo dos Nerds está nesse site do YouTube, vocês podem depois consultar com calma lá no ambiente, né? Vai estar esse link para vocês baixarem e assistirem na internet. Ele fala justamente a criação do computador pessoal. E não é um filme, é um documentário. Lá você vai ver o Steve Jobs, o Bill Gates, o Paul Allen, Steve Wozniak, são os papas da computação. Você, nossa, são pessoas importantes. Na verdade, a gente tem que agradecer a eles tudo que acontece hoje com a gente. Desde o computador até o celular. Eu vou até deixar esse celular aqui na nossa mão, aqui, do computador ao celular. Graças a ele é que nós temos isso aqui. Aquelas pessoas que eram estudantes universitários, assim como vocês, estudantes do IFRO, né? Bem, e de lá para cá nós tivemos a evolução dos computadores pessoais, tivemos os notebooks, os netbooks, os smartphones, que seriam os celulares aqui, mais recente, os tablets, são computadores, né, com fim específico, mais leves e mais práticos, né? E a nova onda, começou no ano passado e está com muita força agora, são wearables, né? Que seriam computadores de se vestir. O óculos do Google, que é um computador que fica no seu óculos, nós já temos isso aí, já está em fase de implantação. Um relógio, que é um computador, você tem um relógio da Samsung, da LG, tem vários relógios aí muito bons aí para... Na verdade, são computadores, medem o pulso, faz ligação, além de fazer o relógio, ainda faz ligação, envia mensagem, lê e-mail para você. Então, a nova tecnologia hoje são esses wearables, ou computadores de vestir. Qual é o próximo? A gente tem muitas ideias aí. E hoje, gente, a computação está, né, disseminou ao ponto de... Nós temos 1 bilhão de internautas ativos no mundo, né? Não é só isso, a empresa mais valiosa do mundo é uma empresa de informática, 640 bilhões. O homem mais rico do mundo é o homem da informática, Bill Gates, né? No Brasil, números são menores, né? Mas é porque o Brasil ainda está emergindo nessa área de tecnologia. Um celular desse ainda é caro, apesar de um celular desse custar R$400, mas... comparado com outros países, você ganha um celular desse de graça quando você compra um plano, né? A gente está evoluindo, a nossa internet não é tão rápida quanto a internet dos outros, né? A grama do vizinho é melhor do que a nossa, mas a gente está indo muito bem. Não só com tecnologia, com internet, a gente está avançando, transações eletrônicas na internet. A grande questão, e que a gente vai ver agora, que eu vou pedir para a gente vai dar uma olhada agora numa externa, numa matéria que a gente fez, a gente vai ver, será que a gente consegue viver hoje sem essas tecnologias do dia a dia? Será que houve mudanças na maneira que a gente trabalha hoje? Será que, como é que é o nosso dia a dia hoje? Como é que era o dia a dia de uma pessoa de 30 anos atrás? Como é que a gente interage? Como é que a gente se comunica? Como é que a gente se diverte? Como é que as pessoas de 30 anos atrás se vestiam, se comunicavam? Então, será que houve uma mudança? Vamos dar uma olhada nessa matéria aí, gente. Sabemos que a tecnologia nos dias atuais é imprescindível. Ela está presente em várias situações do nosso dia a dia, seja lazer ou no trabalho. O celular, por exemplo, se tornou algo fundamental. Mas vem cá, você já imaginou como seria o mundo sem esse aparelho? Nós fomos às ruas saber a opinião das pessoas. Você aguentaria ficar sem telefone celular? Hoje em dia, acho que é praticamente impossível isso, né? Acho que essas tecnologias, né, vieram para aproximar, né, as pessoas. Então, acho que hoje em dia, realmente, eu pelo menos, particularmente, não consigo ficar sem o celular. Eu, pessoalmente, eu viveria tranquilo, porque eu uso o celular como meio de trabalho, só para passar informação. Não tenho ele para
para usar a internet, para usar essas coisas, né? Então seria tranquilo para minha pessoa. Mas o mundo sem celular hoje era um retrocesso, né? Rapaz, eu até que passo sem celular, mas eu acho que 99% da população, se hoje acabar o celular, né? Onde é que vai a informação? Hoje tudo é no celular. Não consigo, porque fica sem a gente se comunicar, né? E o celular é muito importante pra gente. Todos nós estamos tão acostumados com a rapidez da informação e ficamos até irritados se uma mensagem no celular demora a ser respondida. Mas vem cá, você lembra de quando enviava e recebia cartas? Lá nos anos 80, eu conheci uma pessoa, né, que morava em Porto Velho. Daí ele foi no Nordeste, a gente se conheceu lá, só que ele teve que vir embora. Porém, nós não perdemos o contato. Ele veio para cá e ficou me escrevendo, eu escrevia para ele. Só que quando passava 15 dias, um mês, gente, era uma agonia. Será que ele esqueceu de mim? Será que ele não vai me escrever? E era tão bom, era uma emoção assim, quando você recebia aquela carta, como se assim, alguém lembrou de mim. Ou você escrevendo, olha, eu vou escrever para alguém porque estou com saudade. E a gente sentia saudade, a gente sentia a necessidade de receber aquela correspondência, né? Será que eu vou receber? Será que eu não vou receber? Ficava sempre, né, naquela expectativa. Será? Será? Né? Era bem interessante. E hoje em dia, né, tudo é muito rápido, né? Tudo acontece assim. Então, falta essa, né, expectativa que antes a gente tinha e hoje, né, as respostas vêm muito mais rápido, né? Tudo instantâneo, né? Dava, recebia cartas, né? Principalmente na época da adolescência, né? Aqueles bilhetinhos de namorado e tal. Pagava um menino, dava uma balinha para o menino entregar um bilhetinho para uma menina que você talvez estivesse paquerando ou coisa parecida. E para alguns parentes mesmo, que às vezes residiam em outros estados, né? A gente enviava correspondência para dar notícia da família e ficava naquela atenção aguardando a resposta. Porque sempre quando você envia algum tipo de correspondência, você fica aguardando a resposta. Às vezes você recebia a resposta, às vezes não. 15 dias depois que eu soube que o meu pai tinha morrido. Porque quando a carta chegou aí eu já chorei atrasado. Então eu falei pra mulher, pô, eu chorei atrasado. Não teve como chorar na época certa, infelizmente, né? Você acompanhou a opinião de várias pessoas. E você? O que pensa sobre o assunto? Tchau e bons estudos. Interessante essa matéria, né, professor? Vocês puderam ver que a sociedade da informação, ela está constantemente evoluindo e antenada, né, nas tecnologias da informação e comunicação que falamos também na aula passada. E é interessante, professor, que hoje as pessoas, conforme mostrou o vídeo, ficam, de certa maneira, irritadas, porque encontra um colega, encontra uma pessoa de trabalho e fala assim, nossa, mas eu te mandei um e-mail, você não leu? Aí você pergunta assim, que horas? Não, tem 1 minuto. WhatsApp, né, agora, o WhatsApp. Como se fosse a gente tivesse a obrigação de sempre ficar ali 24 horas conectado. Mas o celular, né, propõe aí uma gama de informação, tudo realmente hoje em dia a gente faz por meio do celular, liga, né? A ligação virou quase que a exceção no celular, porque você se comunica, acessa banco, enfim, né, manda mensagem, recebe. Então a agilidade que o celular trouxe é impressionante. Gente, vamos comentar, isso até questões que a gente pode discutir o dia inteiro aqui, mas a gente pode falar que a tecnologia está moldando a sociedade do jeito que ela é hoje, né? Então houve uma transformação na sociedade. A gente está falando de celulares, mas a gente pode se externar para um smartphone, né? Um celular inteligente, um celular que presta serviço, um celular que está conectado, constantemente conectado. E isso só foi possível graças à popularização não só dos equipamentos, mas dos serviços, né? Você ter um computador desse na década de 90, né? Logo no início da década de 90, não existia nem computadores no Brasil, o mercado era fechado. Para você comprar um computador, você tinha que, na verdade, piratear, né? Como chama? Trazer muamba, não sei como é que é a palavra que a gente pode usar aqui, de fora, porque ele não era até proibido você importar esses computadores, né? E agora não, você compra celulares por R$400, notebooks por R$800, em 12 vezes sem juros e frete grátis ainda, né? Então houve essa disseminação de tecnologia. Bem, agora, gente, vamos ao que interessa mesmo,
como é que funciona essas máquinas, gente. Como é que é a informação, como é que ela se dá, como é que é essa comunicação. Primeira coisa, os computadores, eu tinha falado para vocês, eles trabalham com impulsos elétricos. Os computadores, gente, são dispositivos eletrônicos. Aqui é um dispositivo eletrônico cujo princípio básico de funcionamento é tem alguma coisa ligada em um determinado momento, tem uma outra coisa desligada em determinado momento. Vamos imaginar uma lâmpada, né, que eu fico ligando e desligando. O computador é isso. Só que, para a gente não ficar falando entre ligado e desligado, vamos fazer uma representação de 0 e 1, aquela famosa linguagem binária. A linguagem de Boolean ali, né? Sistema binário. E a linguagem do computador hoje, gente, é baseada nessa linguagem binária. Não é que o computador conversa entre 0 e os e 1. O computador se comunica internamente ligando e desligando determinadas lâmpadazinhas lá dentro para poder definir ou passar algum tipo de informação. Vamos ver como é que funciona isso aqui, gente? A informação, né, básica é o bit, né, que é um único, seria um único bit, é a unidade mínima de informação, né? E nós temos, desculpa aqui, o 1 bit é a unidade mínima de informação, só que a gente precisa de uma palavra de 8 bits para definir todas as informações possíveis que a gente pode imaginar, né? Então vamos dar, a gente pode definir que no início 1 byte era o suficiente para representar todo tipo de informação. E hoje nós temos 2 elevados, o sistema computacional hoje, gente, a gente utiliza, como a gente pode dizer, palavras de 8 bits para a gente poder se comunicar. Como é que isso funciona? Vamos tentar, a gente falou um pouquinho complicado aqui, mas vamos tentar desmistificar essa questão do bit e do byte, como é que é essa comunicação. Vamos fazer uma analogia a uma placa, tá? E aqui eu vou começar a colocar várias lâmpadas aqui dentro. Vamos imaginar que eu tenho uma pessoa, isso aqui é o meu computador, né? Meu PC, que quer comunicar com outro PC. Só que o PC, ele só tem uma lâmpada para se comunicar com outro PC, com uma outra pessoa. Essa lâmpada tem todo estado, ela pode estar ligada ou ela pode estar desligada. Essa é aquela nossa válvula que a gente comentou antes, o nosso transistor que a gente comentou antes. Com essa única lâmpada eu consigo definir quantos tipos de informação. Vamos fazer um acordo entre a gente. Eu vou ligar uma lâmpada, na hora que eu apresentar o meu quadro, se essa lâmpada estiver desligada, ela significa que eu estou querendo falar para você um A. Então essa lâmpada desligada, vamos até desligar aqui, ó. Ela acabou de ser desligada, ela significa o A. Opa, ela significa o A. Agora, se eu ligar ela, ela define o B. Eu consigo definir todo o meu alfabeto? Não, não dá. Eu preciso... O que eu preciso para definir o C, o D, o E, outras informações que eu quero passar de um computador para o outro, né? Vamos colocar mais outra lâmpada. Foi o que a gente fez. Então, em vez de ser uma única lâmpada, a gente começou a colocar 2 lâmpadas naquele quadro. Então, com aquele quadro, vamos dizer, essas 2 lâmpadas ligadas, vamos dar o nome de 0 e 0, significa o A. Se eu pegar e só ligar uma lâmpada, 0 e 1, significa o B. Se eu desligar essa lâmpada e ligar essa outra lâmpada, eu tenho que colocar aqui, se eu ligar essa outra lâmpada, 1 e 0 significa o C. Ou se eu ligar as 2 lâmpadas, 1 e 1 significa o D. Não sei se vocês estão percebendo que isso nada mais é do que uma convenção. Eu tenho um ligado e desligado, que eu comecei a chamar de zeros e uns, e essa combinação de 0 e 1 eu começo a falar a nossa linguagem mesmo, A, B, C, D. Mas é o suficiente? Não, não é o suficiente. Eu preciso colocar mais lâmpadas nesse meu quadro. E olha o que eu faço aqui. Eu acabei de colocar 3 lâmpadas. 3 lâmpadas ligadas equivalem ao A. Uma lâmpada ligada equivale ao B. Uma lâmpada do meio ligada equivale ao C. 2 lâmpadas ligadas equivale ao D.
A primeira lâmpada ligada equivale ao E e assim por diante. Olha esse meu código binário aqui. Desse lado aqui, onde está os zeros e uns, é a linguagem do computador. Desse outro lado é a linguagem natural. Olha aqui, é aqui que tem o PC e aqui que tem o ser humano, a linguagem natural. Mas 3 lâmpadas são suficientes? Também não. Foi aumentando esse quadro com mais e mais e mais lâmpadas até chegar a um definir. O interessante mesmo, o mínimo necessário, não é 1 bit, não são 2 bits, não são 3 bits. O interessante é utilizar 8 bits. Quase que foi o 8 aqui, né? 8 bits, gente. 8 bits, o que seriam 8 bits? Eu tenho 2 elevado a 8 combinações diferentes, que equivale a 256 tipos de informações que eu posso passar de um para o outro. Por isso que a gente deu o nome desse número, esse número 8, né, o número mágico, a gente deu o nome agora de byte. E aqui eu consigo definir do A ao Z, do 0 ao 9, do ponto e vírgula, o traço, barra, asterisco, hashtag agora, né? Eu consigo definir vários caracteres imprescindíveis para a nossa comunicação. Fizeram até uma tabela chamada ASCII2, vocês podem buscar na internet, né? Que não é ASCII2, é ASCII, mas o pessoal acabou chamando de ASCII2. É uma tabela que define, né, que faz equivalência. O que significa 000, o que significa 001, o que significa 01001. Então, é uma tabela que define o que cada conjunto de código binário, conjunto de 8 bits, significa. É assim que o computador processa essa sua informação. Então, olha a questão que eu tinha comentado com vocês. Uma lâmpada é equivalente a uma válvula, que é equivalente a um transistor. Cada um deles define aquele bit 0 ou 1. Olha aqui a nossa válvula, gente. Finalmente uma foto aqui, devia colocar uma foto antes. Era bem grande. Uma única válvula, um único bit. Esse transistor, a mesma coisa. Equivalia a um único bit, o 0 e 1. Agora o transistor, nós temos uma placa, gente, que ele equivale vários bits. Olha, 1, 2, nós temos vários bits. Vou colocar aqui, não infinito, mas são vários bits. O transistor, ele veio para a miniaturização, ele começou a permitir a colocar mais dados dentro de um computador, né? Para vocês terem uma ideia, não tem a lâmpada que define o estado 0 e 1, aquela plaquinha. Vamos pegar o processador i7, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando vocês vão comprar um computador, o vendedor falou, olha, esse aqui é um computador i7, é um computador i5, esse aqui é um computador i3. Vocês sabem quantas lâmpadas tem no processador i7, gente? É um processador que fica dentro desse notebook aqui, né? E que é a cabeça do computador que processa tudo. Gente, numa única pastilha nós temos 4 bilhões de lâmpadas que ligam e desligam a todo momento. É mágico. É interessante como você consegue colocar tanta coisa dentro de um chip, né? E como é que eu sei que a gente consegue? Aquela lâmpada que era basicamente o tamanho desse celular antigamente, vou fazer uma analogia que é o tamanho desse celular, as lâmpadas de hoje, vou botar entre aspas, as lâmpadas de hoje, ela tem um tamanho de nanômetros. Sabe o que são nanômetros? Pega 1 milímetro e divide por 1 milhão de vezes. Nossa Senhora, esse é o tamanho das lâmpadas de hoje. Tanto que, vão fazer uma equivalência, esse aqui é um chip i7, olha o tamanho dele, aqui é um chip i7, tem 4 bi lâmpadas dentro dele. A gente vai falar mais dos processadores na próxima aula, que a gente vai entender como é que funciona. Medidas informáticas. Então a gente já sabe que, já entendeu, né, que 8 bits equivale a 1 byte, só que agora a gente precisa definir unidades maiores de informação. 1024 bytes equivale a 1 kilobyte, 1024 kilobytes equivale a 1 megabyte, 1024 megabytes equivale a 1 gigabyte e 1024 gigabytes equivale a 1 terabyte. 1 terabyte hoje
Nossa, 1 terabyte, né? 1000 vezes 1 bilhão. É uma coisa bastante, terabyte. Você compra HDs hoje que guarda 1000 vezes 1 bilhão de informações por menos de R$300. Então vocês viram que a informação ficou bem mais simples. Um celular desse, ele tem uma memória hoje de 8, 16, 64 gigabytes. O tamanho dessa memória, gente, ele é menor do que minha unha. Eu nem trouxe hoje um modelo de SD, mas na próxima aula eu vou trazer para vocês o modelo de SD. Então, ele diminuiu bastante, né? Só para fazer uma comparação, o computador de antigamente, né? O Altair 8800 e o nosso computador, o celular é um computador, sim. O celular hoje é um computador, o smartphone hoje é um computador. Ele tem processador, tem unidade de entrada, tem teclado, tem monitor, tem tudo, né? O Altair 8800, ele tinha 6 quilos, o nosso computador de hoje tem 120 gramas. O nosso Altair 8800 de 1975 e o smartphone de 2014, né? Nós temos 8 bits, hoje nossa arquitetura são 64 bits. A velocidade antes era 2 MHz, hoje a gente está falando de 2 GHz. A memória era 64K, hoje a gente está trabalhando com 2 GB. O disco rígido na época não tinha, hoje nós temos 128 GB dentro de um celular. Eu não estou nem comparando com um computador pessoal, que é bem maior, estou comparando com um celularzinho desse. Esse celular aqui era milhares e milhares e milhares, esse celular aqui é milhares e milhares de vezes mais poderoso do que aquele ENIAC, que ocupava andares inteiros. Isso aí só foi possível graças ao avanço da tecnologia. Gente, o que a gente vai passar agora, na próxima aula, a gente vai falar bastante sobre hardware e software. E para vocês, vou passar uma pequena atividade para vocês refletirem, né? Vamos fazer a nossa atividade de sala. E a grande pergunta é, nós temos várias opções hoje. Vocês vão discutir com seus colegas de sala aí, se você recebesse uma determinada quantia de dinheiro, vamos colocar aí R$1.000, né? O que você compraria primeiro? Você compraria um notebook, um computador desktop na sua casa, um tablet ou um celular? E você tenta justificar o porquê você compraria, por que você usaria esse computador. Você vai tentar justificar a sua escolha, que você tem várias escolhas, né? Ou um óculos, tem um Google Glass agora, que você coloca o computador no seu óculos. Ou você tem um relógio, com R$1.000, ou não, você está com dinheiro para você comprar um equipamento de tecnologia, qual deles você compraria? Vamos discutir aí, logo a gente volta. Olá, gente. Espero que vocês tenham discutido bastante aí, ver o que vocês acham, né? A pergunta que a gente pediu é qual seria o seu primeiro investimento na área de tecnologia? Vamos dizer que vocês tivessem o seu primeiro investimento. E vamos ver o que vocês falaram aí. Que a professora tem algumas respostas? Alguém comentou alguma coisa? Só lembrando, professor, as opções dadas, né? Entre as opções, tivemos aí o computador do tipo desktop, aquele estação de mesa famoso, né? Que todo mundo tem ali na sua estação de trabalho, o notebook, o tablet e o smartphone. Então, entre esses 4 equipamentos, né? Qual desses aí o grupo, em comum acordo, investiria, né? Num produto de tecnologia. E aí a gente até deu uma ajudinha, né? Que era para justificar mediante, por que você escolheu o notebook? É pela questão do preço, pela questão do uso pessoal, portabilidade, funções e recursos, e aí cada pessoa, cada grupo, né, deveria ter enviado sua resposta. Lembrando que essa resposta não é uma resposta pessoal de cada um, e sim da junção do grupo. Então vamos lá. A grande maioria apontou o notebook por questões de portabilidade, pela questão do preço. Mas aí eu vou pontuar melhor os alunos. A Rosineide, Letícia de Virgem e Simone, aqui não tem falando da onde,
fala que é o smartphone, porque pode ser levado para qualquer lugar e também é prático, né? E facilita aí o que tem... Comunicação. E de fácil manutenção, ela colocou aqui manutenção, mas não é. É de fácil praticidade, né? Ou até mesmo melhor que o computador, o notebook e o tablet. Já a Franciele de São Miguel do Guaporé, ela fala que a questão do notebook, pela questão de ser pessoal, a possibilidade de levar para vários outros lugares, é mais potente do que o smartphone, serve tanto para uso pessoal como também para uso do trabalho, é de fácil acesso, né? Ela fala aqui, por exemplo, não precisa comprar um modem. A Marta, a Amélia, o Cosme e o Roberto, lá de Buritis, eles comentam a questão do notebook por funções de recurso e comodidade. Então, por hora, é isso. Outros alunos de São Miguel comentam o notebook pela questão do preço acessível, né, ajudaria a levar para um trabalho sem grandes, né, volume de peso. E que a família toda também pode usufruir, não é só eles, né? Então, são essas as considerações. Eu vou dar umas considerações aí. Muita gente escolheu o notebook, mas acho que pelo motivo errado. Se você for pensar, o notebook não é o mais barato é o smartphone. Né? O notebook você compra a partir de 800, 900, R$1.000, mas smartphone você compra a partir de R$300. Tem os Androids bem baratinhos. Esse aqui é um Windows Phone, ele custa R$450, então ele é mais barato que o notebook. Questão de portabilidade, fácil levar e assim por diante, também não é o notebook. O que é mais fácil levar? Isso aqui ou isso aqui? Né? A questão de acesso. O que é mais fácil você acessar? Você abrir o notebook, imagina, você está com o notebook na sua mochila, você vai abrir o notebook, né? No que você vai abrir, você vai ligar o notebook, vai esperar aquele minuto para ligar. Você tem que ter um espaço para colocar o notebook. E o celular você só precisa tirar do bolso. Não, eu quero usar o celular, está ligado instantaneamente, já no ponto. Então, talvez os motivos apresentados, as justificativas apresentadas não sejam tão coerentes, né? Nesse caso de portabilidade, tempo, acessibilidade, preço, o smartphone ganha. Lógico que nós temos smartphone de R$3.000, tem um iPhone de R$3.000, mas nós temos notebook de R$20.000. Também não, a gente tem que comparar na mesma base. Na minha opinião, e com cada um tem sua opinião, né? Se eu tiver, é o foco que eu desejo. Se for apenas comunicação, então é isso que o justificativo de tecnologia é o foco que você deseja para aquela tecnologia. Essa é a grande sacada, é o foco que você deseja. Se apenas para comunicação, para interagir, para ler meu Facebook, para mandar um e-mail, alguma coisa nesse sentido, lógico, eu preferiria um smartphone, né? Mas eu acho que vocês estão aqui na faculdade não para esse tipo de serviço. Você pode ter um celular normal, um celular de R$50 aí, o que é o dump phone, né? O telefone burro, o celular mesmo. Mas um primeiro investimento, se eu quero estudar, é o notebook. Não é nem o desktop. O desktop realmente tem a dificuldade de eu tirar o desktop, levar para um trabalho, levar para outro. É muito difícil eu ler um livro aqui nesse celular, mas no notebook eu já consigo ler um livro. É muito difícil eu fazer o meu trabalho no meu celular. Como é que eu vou fazer o meu trabalho que o professor pediu? No notebook eu consigo. Né? Então a questão é o motivo. Se é trabalho, estudo, seu primeiro investimento, o notebook. Né? Você pode modificar isso por um tablet também. O tablet ele é um celular com os recursos de um notebook. Eu deveria até trazer, eu tenho um computador em casa, que é um Surface, eu trago na próxima aula, que a gente vai falar justamente de hardware, que ele é um notebook e um tablet ao mesmo tempo. Né? Ele tem uma tela grande, mas ele pode ter, eu posso colocar um teclado nele, vocês vão ver como é que funciona ele. Então o mais importante é que eu posso usar tanto para diversão, para comunicação, para usar o Facebook, para postar alguma coisa no Twitter. É bem fácil, ele é leve, ele é rápido, né? A bateria dura o dia inteiro. Como posso usar o trabalho? Eu posso colocar em cima da mesa, colocar um teclado nele e começar a fazer meu trabalho na faculdade, começar a ler um livro, começar a assistir um filme numa telinha um pouquinho maior. O tablet seria uma outra opção. Então eu ficaria para estudo e trabalho, tablet e notebook, mas daria preferência ao notebook. O notebook realmente é para estudo e trabalho. Você vai conseguir colocar um Excel,
você vai conseguir colocar um Word, um PowerPoint para fazer a apresentação para os seus amigos, vai usar um Excel para fazer um cálculo, ainda mais vocês, técnico de finança, o Excel deve ser o companheiro de toda a vida de vocês aí para elaborar suas planilhas, né? O tablet seria o meio termo, o smartphone é algo mais, como posso dizer, mais recreativo, né? Apesar que a gente pode utilizar o smartphone de trabalho para receber um e-mail com urgência, para fazer uma videoconferência, para fazer determinadas operações que a gente tem com o intuito de produtividade. E a gente só não falou do desktop. Professor, teve um aluno assim que falou, o Lucas lá de Presidente Médici, ele faz o seguinte, que a escolha dele é o desktop pelo simples fato de ser barato e também pode ser utilizado por toda a família. Só que aí, aquilo que você falou, né? O desktop, nós temos desktop aí de R$ 1.500 e temos desktop, veremos isso na próxima aula, de até R$50 mil. Como assim R$50 mil? Possível existir um desktop de R$50 mil, de R$20 mil. Existe, e aí vai a finalidade do usuário, né? Se eu sou um usuário final comum, eu não preciso ter um desktop, um notebook, enfim, o equipamento que seja muito caro. Eu vou ter um computador caro, um desktop, se eu utilizar todos os recursos daquela máquina. Se eu sou um programador, né, um desenvolvedor de sistemas, justifica eu ter um computador mais robusto, né, com melhor potência, com melhor desempenho, então eu tenho que pagar mais caro. Agora, se eu sou o aluno que, né, acessa as coisas, como a gente diz, trivial, não precisa investir tanto, né, em termos de recursos, não precisa investir tanto dinheiro numa coisa que você não vai usar, né? Eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho o meu desktop em casa, que ele é para coisas pesadas, onde eu processo os vídeos, onde ele é o meu media center, né? Então, se eu chego em casa, as minhas músicas estão lá no meu desktop. Então, eu acesso as músicas no meu desktop no meu celular. Os filmes eu deixo lá no meu desktop, Netflix no desktop, assim por diante. Então, eu tenho um computador, eu tenho o meu tablet, que é o que eu trabalho no dia a dia, e tenho o smartphone. Mas a pergunta seria se fosse o primeiro equipamento. Né? Lógico que vai chegar um momento que você vai achar necessário ter um desktop na sua casa, é necessário você ter um notebook ou um tablet para trabalho e mobilidade, e você vai ter também um smartphone pela versatilidade, né? Mas se fosse o primeiro objeto, aí você tem que pensar o foco. Se o foco é estudo, eu não tenho nenhum equipamento, eu ainda vou comprar o meu celular, aquele Nokiazinho antigo, né? Aquele Nokiazinho que a bateria dura 2 semanas e ainda está lá firme e forte. Mas o primeiro investimento, se o foco é estudo, se o foco é trabalho, é um notebook ou um desktop em casa. O problema do desktop é que você não pode ficar levando para todo canto. Então, a gente ficaria no notebook, e se você for, se os produtos que vocês forem utilizar no notebook, os softwares que vocês forem utilizar no notebook, não precisa tanto do notebook, pode escolher o tablet também, que seria uma boa opção, mas um tablet que permite fácil entrada, porque é difícil você ficar digitando na tela, né? Você compra um iPad, só por iPad mesmo, ficar digitando na tela não é produtivo. Imagina você digitar um texto no iPad. Agora você pode comprar um iPad e um teclado que você encaixa, aí você tem um computador, um tablet e um notebook ao mesmo tempo. Acho que isso aí a gente tenta justificar, mas como falei, é uma opinião pessoal, é apenas uma dica do que a gente vai poder fazer. O que a gente vai trabalhar muito é uma grande discussão, um evento, as principais empresas de tecnologia estão falando qual vai ser o nosso próximo bilhão. Nós já temos quase 2 bilhões de pessoas conectadas, 2 bilhões de pessoas usando Windows, usando um smartphone, algum tipo de tecnologia nesse sentido. A grande pergunta é quem vai ser o próximo bilhão, né? Então, vamos voltar aqui. Uma das questões da informática, né? Há uma popularização extrema das tecnologias de informação e comunicação, extrema porque o crescimento nessa área, gente, nunca foi tão grande, né? A falta de profissionais na área de tecnologia, não vou mandar fazer um H aqui para a nossa área, mas há uma
uma falta enorme de profissionais na área de tecnologia. Só no ano passado, 75 mil empregos na área de tecnologia não foram preenchidos porque não tem profissional, né? E não é aquele profissional apenas que utiliza o Word, Excel, não. É aquele profissional que cria, né? Que faz da informática, da tecnologia, sua ferramenta de externação da sua criatividade, assim por diante. Então, a gente está faltando profissional, está faltando gente aqui em Rondônia, está faltando também, né? Então, uma das questões é qual vai ser o nosso próximo bilhão, nosso próximo item, né? E os dispositivos que estão facilitando essa disseminação, essa explosão tecnológica, como falei, nós podemos limitar aqui. Os smartphones têm centenas de opções. Eu vi um artigo na internet que a Samsung, né, que é famosa pelos seus Galaxy, no ano passado, no ano de 2013, ele lançou um novo produto, um novo smartphone, um tablet, a cada 10 dias. Então imagina o número de produtos que você tem da Samsung aí, né? Fora que Samsung é só um deles, você tem a Nokia, você tem o LG, tem o HTC, tem o iPhone, tem a Apple no caso. Então o smartphone houve uma disseminação, é mais fácil você encontrar uma pessoa com o smartphone hoje, né? Então o primeiro caso é o smartphone aqui. O tablet é um outro, aquele dispositivo que eu falei, é um intermediário entre o telefone, aí você tem aqui no meio o tablet e logo depois o teu notebook, né? Então você tem com até objetivos específicos, apesar de que nós temos hoje tablets com a mesma capacidade de objetivo que o notebook, né? Console de jogos, gente, console de jogo também é uma área muito, mas muito importante. Tem gente que, para vocês terem uma ideia, é mais curiosidade mesmo, a maior comunidade de usuários no YouTube, tem aqueles canais no YouTube, aquelas pessoas que assistem o YouTube, que geram receita no YouTube. A pessoa que mais recebe dinheiro no YouTube, que tem o maior número de seguidores, não é um músico, não é uma Rihanna, não é um Justin Bieber, não são essas pessoas não. É um cara que fica publicando jogos na internet. Então esqueci o nome dele, é um nome bem estranho, um cara da Nova Zelândia que na casa dele fica gravando os jogos. Ele tem 25 milhões de seguidores no YouTube, uma pessoa só. E sabe o que ele faz? Ele fica jogando e mostrando os jogos dele na internet, no YouTube. Ele chega a ganhar 100 mil dólares por dia ou por mês, não é 100 mil dólares por mês, só de propaganda que ele ganha pelos vídeos que ele publica na internet. Ganha dinheiro, quer dizer, o cara ganha dinheiro jogando, né? E nós temos console, gente, está em todas as casas praticamente, um PlayStation 2, PlayStation 3, um Xbox 360, agora um Xbox One. É mais um produto, quer dizer, é mais uma fronteira para ser utilizada. E esses produtos, esses games também são computadores. E são computadores acessíveis. Você compra hoje um Xbox ou um PlayStation por menos de R$1.000, 800, 900 reais. E ele permite você navegar na internet, permite você assistir seu filme, permite assistir seu Blu-ray, permite você conversar via Skype, usar um Messenger, acessar o Facebook, quer dizer, ele transformou sua televisão num computador, porque a televisão era uma coisa simples, agora nós temos as Smart TVs, né? Mas ele transforma até a televisão mais simples, não sei se isso aqui é uma Smart TV, mas transforma qualquer televisão num computador. Né? Então, inclusive a premissa do último lançamento da Microsoft, que é o Xbox One, é ele transformar a televisão num centro de computação, num centro multimídia e de jogos também. Tem centenas, são milhões de consoles aí, né, gente? Milhões mesmo. Então nós temos console de jogos. As Smart TVs. Hoje quase todas as televisões, todas as televisões que você for comprar agora, seja LCD, seja plasma, que já está morrendo, agora OLED, que é um novo tipo de televisão, eles têm um processador interno, eles têm memória interna, eles são computadores, né? Não são tão poderosos como esse notebook, não tem tanta especificidade como um celular ou um tablet, mas você também, só pela televisão, sem precisar console, sem precisar nada, você tem lá dentro uma coisa simples, né? A televisão está em toda casa. O brasileiro, 97% da população brasileira tem uma televisão em casa. Então imagina se todas as televisões acessarem a internet, se todas as televisões terem um mecanismo de comunicação, um Skype, um Messenger, se todas as televisões permitirem eu comunicar, assistir filme online, ou publicar alguma informação, ou interagir. Imagina o futuro promissor, até a gente for pensar, né?
a abrangência dessa televisão. E o fruto disso, a gente pode até falar, existe um produto, né, não fazendo marketing, não é esse o interesse, mas existe um produto chamado Netflix, que é onde manda vídeos para você direto na televisão, sem precisar notebook, nem precisar nenhum desses equipamentos. Ele manda direto para a televisão sob demanda. E ele tem tomado o mercado do modelo tradicional, que é aquela televisão que você assiste e você recebe. Não quer. Quem vai mandar eu ler ou receber informação é o pessoal do outro lado. Agora não, com esse produto, com a nova televisão, com essa televisão inteligente, eu escolho o que eu vou assistir, a hora que assistir e a maneira que eu vou assistir. Então tem essa mudança de modelo aí. E isso vai disseminar ainda mais, quer dizer, vai abranger ainda mais com o tempo. As televisões estão mais baratas. Você compra hoje uma televisão, eu comprei uma primeira televisão LCD que eu comprei faz uns 8 anos, quando a minha primeira filha nasceu, né, 8 anos atrás. Eu comprei uma LCD de 32 polegadas por uma fortuna. Hoje você compra uma LCD de 32 polegadas por R$800, o mesmo valor de um computador. E detalhe, há 8 anos atrás a minha LCD era só LCD. Hoje a LCD é um computador dentro. Então até nas coisas mais simples elas estão melhorando também. Geladeiras, né, já estão mais tecnológicas. Você tem a geladeira que não deixa no ponto exato de congelar, mas sem congelar. Você tem geladeiras desse tipo assim. Fornos inteligentes, ou micro-ondas inteligentes, você fala, aqui é uma pipoca que eu quero assar, então você aperta um botão, ele sabe qual é o tempo, qual é a potência que ele vai utilizar, quer dizer, os nossos produtos a gente talvez nem esteja enxergando, né? A tecnologia está evoluindo de uma maneira que a gente não vai perceber ela do nosso lado. A gente vai estar vivendo com ela no dia a dia sem perceber. Há um tempo atrás você percebia um cara que tinha um celular, uma televisão, não, mas hoje vai ser uma coisa comum. Não vai ser não, está sendo alguma coisa comum, né? Outro detalhe nessa computação desse futuro, os carros inteligentes, né? Então, até um tempo atrás só tinha o câmbio e a marcha, né? A marcha e a direção. Hoje não, os carros têm processadores lá dentro. Até aquele golzinho pelado, ele tem um processador lá que verificando o combustível, que controla a emissão lá na injeção eletrônica. Ali são computadores, processadores que executam algum tipo de informação lá dentro. Lógico que nós temos carros mais avançados, como tem aquela tela de LCD ali no meio, que tem um centro multimídia, que conecta com a internet, que faz localização por GPS, que lembra a gente, se conecta com o celular automaticamente. Isso aí, hoje são alguns carros que têm esse nível de tecnologia, mas até uns 10 anos atrás, nenhum carro tinha nem cinto de segurança, nem airbag. Agora todos os carros têm que ter cinto de segurança e airbag. Daqui a 10 anos vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Qual vai ser esse próximo bilhão? Então o próximo bilhão pode ser um smartphone, pode ser um tablet, um console de jogos, uma televisão inteligente, ou o seu carro, né? Que ele já está nesse jogo também. Agora a gente vai no smartwatches ou smart glasses, né? /glasses, que são a nova onda, começou de 2013 para 2014, toda a empresa está lançando, não é um relógio comum não, gente, é um relógio que é um computador. Ele tem processador, tem memória, tem dispositivo de entrada, geralmente você fala aquele negócio do Star Trek, você fala com o seu celular, ele se comunica com o seu celular não, com o seu relógio, se comunica com o seu celular, se comunica com o seu tablet, se comunica com o seu notebook. Ele consegue mandar informações com os aparelhos da sua casa, ele transforma no controle remoto, né? Clica aqui, está desligando a televisão, tem tudo isso, né? Não só o celular, mas o óculos. Uma coisa que a gente não tira, o celular a gente está todo momento aqui, ó, por exemplo, mas o óculos eu passo o dia inteiro com o meu óculos. Agora imagina eu o dia inteiro com o meu óculos com um computadorzinho aqui no canto dizendo, olha, tem uma reunião daqui a pouco. Você tem uma pessoa que quer falar com você, você acabou de receber o e-mail, quer dizer, está aparecendo diretamente no meu óculos. Isso aí é o que o Google Glass está fazendo e agora a Samsung está lançando um novo também. Se não conheçam, vai na internet para o Google Glass. Né? É animal esse tipo de tecnologia e é o menos intrusivo, quer dizer, você está com um óculos normal, que nem esse, inclusive fecharam o contrato com a Ray-Ban e com uma outra grande aí de óculos, para criar óculos já com o Google Glass incorporado. Você colocou e você já tem um smartphone. E como é que você interage com ele? Via voz. No caso, na propaganda, você vê lá, OK Google, né? OK Glass.
ligar para fulano de tal, ele vai e liga. Ok, Glass, filma isso aqui. Então imagina você estar filmando 24 horas por dia o que você está fazendo. Então você tem esse tipo... Gente, é muita coisa boa, é muita tecnologia. E isso aí está disponível para todos nós, né? Talvez não agora, a gente está num país emergente ainda, que a gente está em constante crescimento, né? Sempre o Brasil é o país do futuro, né? Mas isso aqui vai estar disponível logo, logo, né? Para todo mundo. E uma nova onda, gente, inclusive está uma disseminação de empresas aqui em Porto Velho, especializada nisso, são automações de casa, né? Smart Home é aquela casa que desliga a luz automática para você, é aquela casa que fecha a cortina quando o sol está batendo, aquela casa que quando você chega na porta sabe que é você e já abre a porta para você, sem precisar você pegar a chave e destravar. Então a gente chama isso de Smart Home, automação residencial e automação também comercial. Tem empresas aqui em Rondônia, é um novo filão, para quem não conhece, é bom vocês conhecerem aí, se na sua cidade, se não tem uma empresa dessa maneira, nesse foco, tenta conhecer, tem várias representantes, tem várias franquias aí que vocês podem montar. E é uma nova coqueluche. Eu quero minha casa com uma luz que com o meu celular eu vou fazer um jantar romântico, eu só clico aqui no celular, então apaga aquela luz, acende essa luz aqui, fecha a cortina, tudo automaticamente. Não é uma coisa já intrusiva, quer dizer, ainda é caro, mas não é mais proibitivo, é mais viável. Você tem alguns controladores bem simples aí. Chega a ser, professor, mais acessível, né? Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, quando a gente ouviu falar pela primeira vez sobre casas inteligentes aí em grandes feiras de São Paulo, no noticiário, parecia uma coisa assim... Do futuro. Do futuro e ao mesmo tempo... O Jetson, já se lembra do Jetson, do desenho animado, professora? Não. No Jetson. E ao mesmo tempo tão distante da nossa realidade, né? Porque realmente demandava muito recurso financeiro das pessoas. O tempo Hoje passou, né? Aí de 5 anos para cá a gente começa a perceber que são recursos, né? Não é coisa do outro mundo, chega a ser até fazer parte do nosso orçamento, gente, em resumo, automação e tudo mais. Eu tenho procurado bastante sobre o assunto. Hoje é mais barato você automatizar a sua casa do que você pintar a sua casa. Para você ter uma ideia. Você contratar um pintor e comprar uma tinta de R$400 a galão, é mais barato você transformar aquela luz automática com aquela cortina automática. Vocês terem uma ideia o quanto diminuiu de valor. Não é só isso. A tecnologia está evoluindo de uma maneira que... e é o objetivo das empresas, é o capitalismo. A gente pode pensar o capitalismo. O objetivo das empresas hoje é empurrar produtos, aquele meu celular não é o suficiente, eu preciso de um novo celular, aquele computador não é o suficiente, eu preciso de um novo computador, aquela minha casa, já não é o suficiente, aquele carro não é o suficiente. Então a tecnologia está criando atrativos, né? E faz você o consumidor, a gente é um consumidor, a gente precisa desse... E acaba sendo como o nosso vídeo, a nossa apresentação que a gente viu aí, tem gente que não consegue mais viver com sem internet, sem celular. O pessoal da velha guarda até tudo bem, mas esse jovem de hoje, eu vou num ambiente, quantas vezes vou num restaurante ou num lugar aí, em público, 4 pessoas sentadas na mesa, quer dizer, há 30 anos atrás os 4 estavam conversando, discutindo, lendo, hoje as 4 pessoas na mesa estão no WhatsApp, eu estou até falando aqui perto do microfone, estão no Facebook, ele posta para o outro, da outro lado da mesa, ver. É estranho isso aí, né? Mas a tecnologia está mudando a sociedade dessa maneira, né? Antigamente a gente demorava 15 dias para receber uma carta, hoje não, você recebe 1 milhão de cartas a cada segundo. Você tem que até desligar o celular porque você não aguenta tanta mensagem para direto para você. Você já vive, e às vezes tem o viciado em internet, aquele cara que está com o celular a cada momento aqui e fica lendo, a cada minuto ele vê se tem nova mensagem. Aí para, volta, não tem, outro minuto, opa, tem mais mensagem, é aquele que já começa viciado. Tem nos países novos, nos países emergentes, gente, os países mais desenvolvidos, assim como tem tratamento contra drogas, contra viciado, tem viciados em internet e viciados em tecnologia. A gente tem que ponderar muito isso. Gente, tecnologia é isso, é importante, vocês vão precisar na área de vocês, no curso de vocês, então a gente vai aprender muito mais nas próximas aulas, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar participando lá pelo ambiente, tirando dúvida no diálogo, via chat, via fórum, a gente vai abrir esse canal de comunicação. Podem fazer perguntas para mim lá pelo ambiente também, vou tentar interagir com vocês o máximo possível. Essa grande sacada no ambiente, essa barreira, né?
Vamos trocar experiência, vamos trocar posições. A gente está aberto aqui para vocês, não só eu, mas só com a professora Sara, a gente vai estar à disposição de vocês nessas próximas semanas. Muito obrigado, tá? Desejar a todos aí uma excelente noite, né? Obrigado pelo retorno é muito gratificante para a gente, enquanto professor, receber essas energias positivas, esses agradecimentos, muitos alunos gostaram dessa aula, né? Falando exemplos bem dinâmicos, o professor é muito dinâmico, faz exemplos que as pessoas entendam. Então isso tudo é um retorno muito positivo para a gente. Lembrando que na quarta-feira que vem teremos aí aula de ambientação no primeiro tempo e no segundo tempo informática. O assunto de informática vai ser focado para o hardware, tá bom? Aguardamos todos vocês na quarta-feira que vem e uma ótima noite. Boa noite, gente. Até mais.